Olá, pessoal. Espero encontrá-los todos bem, com saúde. Então, nós vamos para a nossa segunda aula de filosofia. Na semana passada, a Pro passou para vocês um questionário pedindo para vocês responderem para mim o que vocês entendiam pela palavra filosofia. Né? Quando vocês escutam essa palavra, o que vem à mente de vocês? E então eu obtive algumas respostas e eu vou partilhar aqui algumas dessas respostas com vocês. Então, aqui, quando você lê ou fala a palavra filosofia, o que vem à sua mente? Né? Então, alguns responderam: como nunca estudei filosofia, é tudo novo, né? Vai ser desafio e ela espera ser bom. Ser apaixonado pela leitura e ter conhecimento para escrever. A filosofia, para mim, é questão fundamental da sabedoria da vida humana. Amor à sabedoria. Né? Filosofia, a junção, né, das palavras ali, quando a gente vai pegar o radical grego, amizade ao saber, amor à sabedoria, né? Estudo referente à vida, refletir sobre a vida humana ou algo do tipo. Filosofia também é isso, né? A filosofia é uma ciência que vai se apropriar de todos os assuntos da nossa vida, né? Ela vai falar de política, ela vai falar de ética, ela vai falar de paz, justiça, ela fala de conhecimento, ela fala de ciência. Então, tem várias. Ela fala sobre a linguagem, ela fala sobre a estética, né? Sobre o que é belo. Então, ela tem vários ramos de atuação. Então, tudo que envolve a vida do ser humano, a filosofia torna isso um objeto de estudo, tá? Então, aqui, ó, reflexão e respostas, né? Tá certo. A atitude filosófica, né? Ela permeia a reflexão. A pessoa que é reflexiva, né, que é indagadora, questionadora, ela tem uma atitude filosófica. Né? A forma como a pessoa vê o mundo também é filosofia. Por quê? A gente não vive falando, né? É a filosofia de vida. A minha filosofia de vida é carpe diem, né? Vou viver bem, né? Daí tem várias filosofias de vida. Então, isso também é filosofia, a forma como a pessoa vê o mundo, né? Como essa pessoa se expressa no mundo, tem a ver com a humanidade, com frases de incentivos para as pessoas. Tem a ver, sim, com a humanidade, né? E sim, a filosofia, ela impulsiona a humanidade, né? Mas essas frases de incentivo aqui é autoajuda, e filosofia não é autoajuda, porque a filosofia, ela não te diz como você tem que fazer as coisas, ela te dá um suporte, uma bagagem, um embasamento para que você, a partir do seu raciocínio, da sua análise, da sua crítica, você faça, tá? Quando se fala de filosofia, estamos falando de uma palavra grega, que o significado é amor à sabedoria, muito bom. Filosofia quer dizer refletir sobre as questões fundamentais da vida humana. Isso, né? Na minha cabeça, quando eu escuto a palavra filosofia, vem em mim aqueles contos de livros e filmes. Na minha mente, em geral, envolve filosofia.
vem, em geral, o que envolve a filosofia. Amor, refletir, sabedoria. Filosofia é um modo de se expressar, um jeito diferente de viver, um jeito diferente de ser. Para mim, a primeira coisa que vem à mente é um filósofo. É que um filósofo tem um jeito de se expressar e de se viver, isso mesmo, né? Também, né? Quando a gente pensa em filosofia, já vem filósofo, né? Vem Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Nietzsche, Kant, Foucault, compartilhamento de ideias também, né? Porque a filosofia é um arcabouço, né? Um arcabouço teórico muito grande, é um conjunto de ideias muito grande, uma multiplicidade de ideias muito grande. Filósofos da antiguidade, na história de vida, pessoa culta, reflexão, modo de viver e interpretação, uma pessoa que fala bastante, que se expressa de uma maneira diferente, idealismo, filósofo, pensador, sabedoria. Filosofia é uma maneira de viver, é o amor pela sabedoria. Histórias interessantes, assunto ao qual não entendo, mas super quero aprender. É uma pessoa pensativa, né? Sim, né? Um filósofo é uma pessoa pensativa. Não necessariamente é filósofo só aquele que fez a faculdade de filosofia. Todos nós que raciocinamos, pensamos, analisamos, refletimos, todos nós somos filósofos em certa medida, né? Ser inteligente, criativo, dinâmico. Na verdade, nunca estudei essa matéria. Algo sobre filosofar, poesias. Sim, por que não, né? Muitos filósofos, eles fazem o quê? Eles escrevem a sua filosofia por meio de poemas. Parmênides é um deles. O Nietzsche escreve aforismos, né? Pessoa inteligente. Ó, que legal, né? Mas não é, né? Essa questão da inteligência é meio estranho, né? A gente fala fulano é inteligente, Beltrano não é inteligente. Na verdade, todos nós temos inteligência, tá? Tudo que nós fazemos na nossa vida, ela precisa de uma certa inteligência, né? E tem gente que é inteligente para fazer uma coisa e não é para outra. Mas por um grande período da história da humanidade, a gente atribuiu inteligência apenas àqueles que estudavam, né? Apenas àqueles que tinham o saber teórico, tá? Então, eu partilhei aqui algumas respostas sobre isso, mas eu também trouxe um material para agregar um pouco mais nessa nossa início de fase, no nosso início da fase A, e falar um pouco, né, do surgimento da filosofia, falar um pouco da atitude, né, filosófica em si. Se vocês escutarem um chorinho aí, não dá nada não, é só o meu bebê, tá? Ele estava comendo uma frutinha agora. Então, aqui, né, a filosofia, né? O que é a filosofia? É muito difícil a gente definir o que é filosofia. A gente consegue dizer, né, o que é uma atitude filosófica, né, que a Pro já até falou um pouquinho ali, né? Então, a atitude filosófica, a atividade filosófica, né, é uma pessoa que reflete, uma pessoa que analisa,
É uma pessoa que, a partir da sua reflexão e análise, tece uma crítica sobre alguma coisa, fazendo relações, né, das coisas que ela está observando no mundo. Então, isso faz parte da atividade filosófica. Analisar, refletir e criticar faz parte da atividade filosófica, né? E essa atividade filosófica, ela vai partir de perguntas filosóficas, perguntas que nós fazemos sobre o mundo. Então, a filosofia, ali, né, alguém falou, né, dessa reflexão e respostas, mas na verdade a filosofia, ela é muito mais reflexão e perguntas, né? O que move a filosofia são as perguntas e não necessariamente as respostas, né? Então, aquela pessoa que pergunta muito, que questiona muito, ela é um filósofo, né? Porque ela é uma pessoa que está inquieta com o mundo, ela indaga sobre o mundo. Isso é um filósofo, né? E assim, essas questões, essas perguntas, elas não são coisas sobre algo mirabolante, algo sobrenatural. Não. O filósofo, ele indaga sobre as coisas do nosso mundo, sobre as coisas cotidianas, sobre as coisas banais, né? Então, o que o filósofo faz? Ele desbanaliza o banal. Ele pega aquilo que é banal, que é corriqueiro, que é do cotidiano, e ele suspende aquilo, traz para reflexão, traz para análise. Então, isso é uma atitude filosófica, né? Faz uma pergunta sobre algo que já faz parte do nosso dia a dia e que às vezes a gente vê tanto e já não dá mais tanta importância. As coisas sobre a nossa cidade, por exemplo, né? O que a gente observa, o que a gente vê, né, na nossa cidade? Será que a gente consegue, né, tecer uma crítica, realizar uma reflexão sobre como as nossas ruas são organizadas? Quem vai planejar uma cidade, em quem ele pensa? Ele pensa no pedestre, ele pensa no ciclista, ele pensa no automóvel. Vocês já pararam para perguntar sobre essas coisas? Né? Então, isso é filosofia. Né? É você pegar um tema do seu cotidiano, que você vê todos os dias, e questionar algumas questões, né? Trazer para a desbanalização, tá? Então, a filosofia vem da etimologia, né? O significado ali original da palavra filosofia é filia, né? Que vem de amizade, afeição, e sofia, saber, conhecimento. Então, seria, né, afeição, amor ao conhecimento, amizade à sabedoria, amor à sabedoria. Do dicionário, então, se você for procurar o que é filosofia, né, ele vai dizer para nós que é um conjunto de acepções práticas ou teóricas que vão tentar responder a algumas situações do mundo, tá? Se define no curso da sua própria história, debates, pensadores, mudança de horizontes. O que quer dizer? Que a própria história da filosofia é a filosofia. Então, por vezes, a gente quer explicar o que é a filosofia, e aí a gente vai falar o quê? A gente vai falar de Sócrates, né? A gente vai falar dos pré-socráticos, aí a gente vai falar o que é a filosofia, a gente acaba falando dos filósofos em si, né? Porque não tem como se dissociar. A história da filosofia é a própria filosofia, a filosofia é a própria história da filosofia, tá? E ela se define o curso da história a partir dos debates e dos pensadores, e dessa mudança de visão, dessa mudança de horizontes que a filosofia proporciona para a humanidade. Então, substituir a busca inicial do que é para caracterizar a atividade filosófica, dizer o que ela faz. É isso que a Pro vai fazer agora. Né? Então, a gente vai, no decorrer do nosso semestre, nós vamos dizer o que a filosofia faz, né? O que a filosofia estuda, e não exatamente o que ela é. A gente precisa substituir a pergunta, né? O que é filosofia? Porque se a gente for tentar responder o que é a filosofia, a gente vai ficar aqui, né, sei lá quanto tempo, e talvez a gente nem consiga chegar
né, num conceito exato sobre o que é a filosofia. Quais são os objetos de estudo da filosofia? O cotidiano, né? O cotidiano, tudo que tem, tudo que existe no mundo, que se relaciona com o ser humano, é objeto de estudo da filosofia. Quais são as áreas de estudo da filosofia? Política, ética, conhecimento, ciência, linguagem, o ser, a estética, né? São algumas das áreas, tá? Quais as áreas compõem o pensamento filosófico? Né? Então, essas áreas que a Pro falou, né, elas compõem também o pensamento filosófico. Qual é a razão para estudarmos a história da filosofia? A principal razão para estudarmos a história da filosofia é saber da onde vem o que pensamos. Por que pensamos dessa forma? Por que eu acredito que tal coisa é assim e deve ser assim e não assada? Você vai estudar em filosofia da onde vem a origem, a raiz do seu pensamento. Por isso é importante estudarmos a história da filosofia, estudarmos os filósofos numa linearidade, descobrir, né, essa teia de teorias que fundamentam e fazem parte da filosofia. Aí aqui a gente tem uma tirinha, né? A Mafalda, olha só, a Mafalda vai lá, pega um banquinho, coloca em frente ao pai dela, aí ela vai, coloca uma água, né? Parece que é um suco ali, alguma coisa com um copo, e aí ela senta, né? Ela parece que essa conversa vai ser demorada, porque ela arrumou todo um cenário ali para o pai e ela, né? Eles ficarem confortáveis. E aí ela sempre pergunta: o que é filosofia, pai? E o pai dela olha para ela assim, né? Tipo, como é que eu vou responder isso, né? Aí ontem pedi ao meu pai para que me explicasse o que é filosofia. E aí, né? O Manolito pergunta. Quer dizer, ele estava lá. Aí o Manolito fala: ah, o que quer dizer? Ele estava lá estudando para poder responder para a Mafalda o que é filosofia. Né? E provavelmente ele deve ter estudado toda a história da filosofia e não conseguiu responder para ela o que é. Né? Então, o que é filosofia é considerada a pergunta filosófica por excelência. Né? Ela é a própria filosofia, pois é próprio da atividade filosófica o permanente questionamento. Né? A filosofia não tem uma definição que se encerre em si mesma, pois uma resposta precisa seria desvirtuar da sua natureza. Quer dizer, né, não tem uma resposta acabada, findada, porque a filosofia ela não é, né, algo que já está tudo certo, está tudo resolvido ali. Não. Esse foi o primeiro filósofo, Tales de Mileto, tá? Então, a filosofia ela surge na Grécia, há cerca de 625 AC e 558 AC, ali é o tempo que o Tales viveu, né? A filosofia, então, surge mais ou menos ali nesse período. E esse é o Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo, é a primeira pessoa lá na Grécia Antiga, né, que foi chamado de filósofo, que foi aquela pessoa que tinha o amor à sabedoria, né, a essa busca, a essa reflexão, a essa indagação, essa inquietação. Então, a filosofia ela surge, tá? Para dar explicações racionais para aquilo que os mitos davam explicações sobrenaturais. Ela faz o quê? Ela vai construir uma cosmologia. Ela constrói um novo jeito de lógica. Ela traz um novo pensar, uma cosmologia. É pensar o cosmo a partir da lógica. Tá? Cosmo, terra, mundo, né? Tudo que existe, logia é lógica. Então, é cosmologia. Ela
ela inaugura uma cosmologia. Antes, os mitos, eles explicavam o mundo a partir da cosmogonia, que é explicar o cosmo a partir do sobrenatural. Então, cosmologia é o quê? É a explicação racional e sistemática das características do universo. Difere da visão antiga, né? Então, por que tem água? Por que tem fogo? Por que tem sol? Né? Antigamente, cada um desses fenômenos naturais era atribuído a um deus. Poseidon, Hélio, né? Cada deus lá da Grécia Antiga era o responsável pela existência daquele fenômeno natural. E aí a filosofia ela vem para explicar de forma racional e sistemática, tá? Uma nova forma de entender o mundo. Ela contrasta com a tradição, que é a cosmogonia, né? A ordenação do cosmos em bases míticas, sobrenaturais e supersticiosas. Tales inaugura um novo jeito de pensar, de discutir o cosmos e os fenômenos naturais com base em si mesmo. Tudo está interligado numa relação de causa e efeito. Então, a filosofia, com o surgimento da filosofia, existe o quê? Uma mudança de mentalidade, o surgimento de questionamentos, como por que os seres nascem, morrem? Qual a origem do universo? Por que tudo muda? Buscando uma explicação mais apurada, melhor, né? Uma melhor explicação, uma segunda, terceira resposta para a mesma pergunta. Isso é a filosofia, né? Essa multiplicidade de respostas e não é uma resposta única, pronta e acabada. É só esse jeito que tem para fazer. Isso não é filosofia, né? Isso é fundamentalismo. A filosofia, ela te apresenta essa multiplicidade de explicações, de possibilidades de respostas para uma mesma pergunta. Conhecer de forma segura implica questionar e discutir o assunto exaustivamente. Então, a filosofia ela vai pegar um assunto e discutir aquilo exaustivamente. Uma tentativa de compreender racionalmente a natureza. Então, esses primeiros filósofos, o Tales, ele vai tentar entender os fenômenos da natureza. Ele vai entender por que a água é água, como que ela é. Inclusive, o nome água foi ele que deu. Então, o nome do fogo foram esses primeiros filósofos que atribuíram água, fogo, terra e ar. Antes era úmido, quente, frio e seco. Tá? Então, essas nomenclaturas também é devido a eles. Esses primeiros filósofos, eles são considerados o quê? Os filósofos da natureza, da physis, porque eles estão preocupados em desvendar os mistérios da natureza. Então, a história da filosofia. Perdi aqui, gente. Aqui. A história da filosofia, né? E a filosofia, como a Pro disse lá no início, elas se misturam. É importante por nos permitir situar os problemas filosóficos e o tratamento e postura dos filósofos diante do problema. Julgar a originalidade de um problema. Entender a plenitude da filosofia e dos contextos. A história da filosofia é a filosofia. Do porquê a gente vai estudar a história da filosofia. Porque a gente vai situar os problemas filosóficos e como é que os filósofos trataram. Qual foi a postura desses filósofos? Julgar a originalidade de um problema, entender a plenitude da filosofia e dos contextos e descobrir a origem dos nossos pensamentos. A origem da filosofia. Então,
existem dois pontos controversos, né? A filosofia tem raiz nas antigas civilizações orientais, quer dizer, esses filósofos gregos, eles viajavam para o Oriente e a partir da influência da filosofia do Oriente, eles inauguram um outro jeito de pensar, né? Ó, a filosofia tem raízes nas antigas civilizações orientais ou se trata de uma invenção completamente original dos povos gregos? A filosofia se desenvolve em uma relação de continuidade com o pensamento mítico ou consiste em uma ruptura com as tradições e explicações míticas acerca da realidade? Então, são dois pontos controversos. Será que a filosofia ela continua, dá continuidade aos temas dos mitos ou ela rompe? Aí, ali no 1, a filosofia é algo totalmente novo dos gregos, né? Ou eles são influenciados pelos orientais? Existem duas teses para o ponto 1, tá? Que é a tese do milagre grego, que vai dizer o seguinte, que a filosofia grega não tem influência de ninguém, que ela é única, original e absoluta, né? Não tem influência de nenhum lugar, não se influenciou, tá? Já a outra teoria, que chama teoria orientalista, vai dizer que sim, a filosofia surge a partir de uma influência da filosofia oriental, a partir das viagens de Tales, a partir das viagens de Pitágoras, né, desses primeiros filósofos. E aí no ponto 2 vai dizer assim, ó, a filosofia ela continua assim o mito. Por quê? Porque ela vai pesquisar temas que são tratados nos mitos. E aí ela diz que não, ela rompe total com os mitos, a outra teoria. O que são esses mitos que a Pro fala? São as histórias, né, dos poetas gregos. E essas histórias dos poetas gregos, eram elas que ditavam as regras morais, políticas da sociedade grega até o surgimento da filosofia. Né? Então, a mulher não traiu o marido porque ela tinha medo de virar medusa. E assim sucessivamente. Né? Várias questões que aconteciam ali na sociedade grega era pautada a partir dos mitos. Né? E existem vários mitos, né? Várias histórias fantasmagóricas. Né? Se você for buscar mito, né? São histórias, narrativas fantasmagóricas. O que os gregos, como Tales, tiveram de especial foi tentar separar a ciência da magia e ousar pensar sobre o mundo sem pensar primeiro em Deus, né? Ou nos deuses, no caso. Talvez no começo tudo fosse feito de água. Essa foi a indagação de Tales. A indagação de Tales não é tão rasa quanto parece, mas o importante é que um tipo novo de indagação. O que esses primeiros filósofos estavam procurando era a unidade das coisas. Os filósofos da natureza, e para Tales tudo é água. Mas nós vamos estudar esses filósofos mais adiante. Agora a Pro vai falar um pouquinho sobre os aspectos que influenciaram no surgimento da filosofia, né? Sobre a origem da filosofia, mas agora sobre um outro olhar, um outro aspecto, tá? As questões históricas, né? Então, quais são as condições históricas para o surgimento da filosofia? A humanização dos deuses, né? Seres com formas e paixões humanas, viagens marítimas, as descobertas dos locais que antes achavam ter monstro, na verdade habitados por seres humanos. Então, nos mitos, né, nas narrativas mitológicas, eles começam a falar assim, que lá além mar, né, se a pessoa fosse até aquele lugar, ela ia encontrar monstros, dragões, 7 cabeças e tal. E aí o que aconteceu? Começaram a viajar, o homem começou a viajar.
E aí ele descobriu que não tinha monstro lá, que tinham o quê? Pessoas, e que no máximo essas pessoas tinham características físicas diferentes das deles, né? Tipo assim, no Oriente todo mundo de olhinho fechado. A invenção do calendário, pensa só, gente. Né? Então, assim, ó, o tempo era algo atribuído a Cronos, né? Então, quando a gente começou a ter essa capacidade de abstração, de contar o tempo, a percepção do tempo, né, como algo que é natural e que não foi nos dado por um Deus. O tempo está aí, né, e a gente consegue até contar. Então começou, né, surgiu o calendário, né, a gente começou a contar a hora, contar um mês, a gente começa uma capacidade de abstração muito grande, de entender coisas que antes a gente não entendia. A invenção da moeda, pensa, antes eu ia lá e dava um saco de batata por uma galinha. Agora eu dou um papel, eu dou uma moeda que vale tantas coisas, né? Que vale R$1, que vale R$2. Surgimento da vida urbana, surgimento de novas classes de comerciantes encontraram pontos para se sobressair dos velhos aristocratas, se tornando patrocinadores das artes e propiciando um ambiente para a filosofia surgir. Então, não tem mais só os grandes donos de latifúndios, de grandes, né, de propriedade de terra. Agora tinha também os comerciantes, né, que começam a patrocinar as artes, e aí isso ajuda, é um ambiente propício para o surgimento do pensamento filosófico. A invenção da escrita alfabética revela o crescimento da abstração e da capacidade de generalização, criando signos abstratos, uma palavra. Né? A invenção da política, que ela vai introduzir 3 aspectos, né? A ideia de lei como expressão da vontade de uma coletividade que decide por si mesma. Então isso, nossa, a invenção da política ela é muito filosófica, né? Assim o mundo aparece como um mundo ordenado e racional. Surgimento do espaço público, da polis, que faz aparecer um novo tipo de palavra ou de discurso, diferente do mito. Então as pessoas vão para a polis para discutir, para debater o direito, né? Debater as questões da cidade. E isso fez com que surgissem os sofistas, né? São os filósofos da retórica que ensinavam as pessoas aí a se comunicar, a tentar convencer, né? A partir da palavra. A ideia da discussão pública das opiniões e ideias, pois a política estimula um pensamento e um discurso que todos podem conhecer, né? Vínculos entre política e religião. Né? Nas civilizações antigas orientais, política e religião formaram uma realidade única. Os vínculos eram concretizados por meio da integração dos palácios governamentais com templos divinos. Os templos eram parte essencial do poder, palácio executor terreno dos conselhos divinos. Né? E esse vínculo, né, ainda existiu mesmo com o surgimento, né, da filosofia. Sendo assim, dizer que os gregos inventaram a política é dizer que eles converteram as decisões de governo da sociedade em escolhas eminentes humanas, racionalmente estabelecidas em debates entre cidadãos. A aristocracia e pebre, virtuoso é o bom cidadão, cidadania e igualdade, dos palácios, a ágora, cumplicidade, a palavra, né, principais meios de ação política. A política estimula o pensamento racional e o debate, produzindo condições para a atividade filosófica, submissão a críticas e debates. Né? Então, essas são algumas questões importantes que fizeram a filosofia surgir, tá? Lá na Grécia. Agora, pessoal, a professora vai explicar para vocês como foi sistematizado a atividade dessa aula, tá? É muito importante que vocês sempre assistam o vídeo primeiro, para depois tentar fazer a atividade. Postei lá, assiste o vídeo, depois abre o PDF,
tá? Fica mais fácil. Por quê? Porque aqui no vídeo eu vou explicando o conteúdo e também vou explicar, né, toda a parte ali do PDF, como que vocês vão fazer essa atividade e tudo mais. Então, aqui, pessoal, ó, aula 2, tá? Roteiro de estudos de filosofia. Olá, queridos alunos, espero encontrá-los todos bem, com saúde. Nessa semana iremos falar um pouco sobre o surgimento da filosofia e suas características. Segue um passo a passo para você seguir e realizar as atividades. Assista ao vídeo explicativo, né? Então, assiste primeiro esse vídeo. Leia o texto abaixo. Tá aqui, ó, texto, origem histórica da filosofia, ó, esse texto aqui, tá? Leia o texto abaixo, que é esse aqui. Depois, responda as questões no Forms. É só clicar aqui em cima, ó, clicou, vai abrir o Forms, ó, abriu. Ó, você responde, tá? Clicou, abriu o Forms, você já responde as perguntas. Aqui, então, segue o texto. Atividade 2, CCTT, tema Direitos Humanos. Esse tema foi um dos temas sugeridos lá no Forms da semana passada, nas perguntas da semana passada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão acessar esse site, Politize, ó, clicou, abre o site, ó. Abriu o site, vocês vão fazer a leitura, tá? Tem os vídeos, aqui tem um vídeo, leitura, leitura. Tem 2 vídeos, se eu não me engano. Tá? Então, você abre aqui o link e terão 2 vídeos. E você lê o material. Então, voltei aqui para o nosso material. Aí você veio aqui, então, leu o texto e assistiu os vídeos. Né, ó, acessou. Realize a leitura dos textos e assista aos vídeos. Postar um texto no Padlet com a sua visão sobre os direitos humanos e comentar o texto de algum colega. Mesma coisa, ó, clicou aqui. Vai abrir o Padlet. Abriu o Padlet. Você vem aqui, ó. E coloca lá o título, né? Direitos humanos. Coloca o seu nome. Aí escreve. Eu achei muito interessante o vídeo contando a história dos direitos humanos, pois não sabia que era um tema tão antigo. Também acredito
que debater sobre direitos humanos seja fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igual. Ponto. Ó, eu deixei aqui a minha opinião. Aí todos vocês vão deixar e aí vocês vão comentar um do outro. Cada um tem que ter comentário, tem que comentar o de alguém, tá? Você pode vir aqui e comentar: nossa, professora, eu também gostei de tal coisa. Além da história dos direitos humanos, eu também gostei de tal coisa. Então é isso, pessoal. É basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam, tá? Lá no WhatsApp.